iniciou. Depois tu no teu slide aqui. Pronto. Olá, turma, boa tarde. Primeira vez que a gente está se falando assim, né? Nossa aula síncrona da UC Fundamentos do Agronegócio, né? Eu sou o tutor mediador Murilo, eu sou engenheiro agrônomo e sou instrutor do Senar também, de cursos FPR, e fico muito feliz de estar com vocês aqui, né? Contribuindo com o conhecimento, né? Agregando o conhecimento de vocês nessa disciplina Fundamentos do Agronegócio. Eu escolhi um tema importantíssimo, né? Para nós das agrárias, né? Que é assistência técnica e extensão rural, que é o tema 11. E durante essa aula a gente vai falar de conceitos, né? E objetivos dessa área fundamental, tá bom? Assim, vamos iniciar aqui, né? O slide. Após uma hora de aula, a gente vai gerar dúvidas, né? Debater um pouco sobre o tema, tá bom? Eu vou iniciar aqui. Vivemos em um país continental, né? Com as melhores condições para a produção de alimentos do mundo. Por outro lado, ainda temos uma produção agropecuária com elevada disparidade no uso de tecnologias. Há locais com uso de tecnologia avançada e outros muito atrasados. Por isso, temos muito a fazer para o desenvolvimento do meio rural e das famílias que dele dependem. Então, assim, gente, a gente sabe que o Brasil é um país com elevado potencial, né? Com locais, né, com cinturões de muita produção e com outros locais muito carentes, né, que a gente sabe. O nosso estado do Pará é um exemplo, né? A gente tem locais com uma produção excelente, né, uma organização muito boa dos produtores, e outros, né, com modo precário ainda. Então, a assistência técnica e a extensão rural, ela é uma peça-chave para poder modificar essa realidade. Não é isso? Então, a gente somos os agentes, né, que podem fazer a diferença no campo. E aqui no lado, eu botei uma figura, né, para demonstrar, né, que a diversidade de frutos, né, que a gente pode produzir no nosso país e no Pará também, né? Então vamos dar continuidade. Há muitos produtores com pouco ou nenhum preparo técnico e gerencial para aperfeiçoar o uso das suas terras de forma a tirar o máximo de proveito delas, né? Com visão estratégica para a estabilização e o crescimento dos negócios. Por isso, a oferta de assistência técnica e extensão rural até são importantes para a melhoria da qualidade de vida e do trabalho das pessoas, com crescimento sustentável, né, das propriedades rurais e, consequentemente, do agronegócio e da economia brasileira. Continuando, né, o que a gente falou no slide. Peraí, só um segundo, vou permitir uma pessoa aqui. De acordo com a Política Nacional de ATE para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, né, pela Lei nº 10.188, criada em 11 de janeiro de 2010, a ATE é um serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades dos serviços agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Então, assim, gente, são muitas áreas, né, que a gente pode trabalhar e são vários fatores para a coisa poder engrenar da forma correta, né? Vários processos, não é isso? Olha, produção, beneficiamento e comercialização das atividades, eu estou ressaltando essa parte aqui, tá? Dos serviços agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Então, assim, se não tiver uma assistência técnica, né, e uma extensão rural de forma adequada nessas regiões, não terá
o uso dos recursos de forma correta, né? A gente sabe que a agricultura tem muitos processos para poder dar certo as coisas. Se a gente não fizer um trabalho, né, como assistente técnico, né, de forma caprichada, entendendo a realidade de cada pessoa, fica difícil para poder gerar um resultado na agricultura. Então, assim, propomos aqui o termo extensão rural, pode ser conceituado em 3 formas diferentes, né? Como processo, como instituição e como política. Como processo, nesse caso, a extensão rural significaria, em um sentido literal, o ato de estender, levar ou transmitir conhecimentos de sua fonte geradora, né? Pesquisa e universidade, ao receptor final, ao público rural e, no caso, produtor rural. Então, assim, o agente técnico, ele tem um papel fundamental, né, para poder transmitir as inovações, né, até o campo. Então, assim, se a gente não fizer atualizações constantes, a gente vai acabar, né, deixando a desejar, né? Acabar deixando no caso, o nosso cliente não vai estar competindo da forma correta, não é isso? Todo mundo entendeu bem, né? Essa é a primeira parte, né, que a gente pode dizer que a extensão rural, ela trabalha com essa primeira parte, né? Que é estender, levar ou transmitir os conhecimentos da fonte geradora, que no caso é a universidade. Então a gente sabe, a universidade é muito conhecimento, a gente absorve muita coisa, mas a gente acaba não levando na mesma velocidade para o campo. Obrigado. Então tá aqui, né? Extensão rural, temos esse tripé aqui. A universidade e o produtor rural. Então, assim, o produtor, se ele tivesse, mais atualizado, ou tivesse meios, né, para poder conseguir chegar até a informação de forma mais rápida, ele poderia ir direto, né, em busca do conhecimento que está nas universidades, né, e na pesquisa. Mas, assim, a gente sabe da realidade do produtor. Ele não tem, né, a grande maioria não tem esse nível tecnológico, né, até nível de estudo para poder desenvolver, no caso, a técnica. Então ele precisa sim do extensionista, né, do assistente técnico, para poder estar absorvendo esse conhecimento e aplicando na sua propriedade rural. Né? Esse aqui eu peguei, né, o conceito da extensão rural como processo, tá? Primeira parte que a gente está falando aqui na nossa aula. E a fonte foi o Guardanin, né? 95, tá? Esse senhor aqui, vocês puderam pesquisar. Então tudo bem, né? Até aqui. Até como processo é o conceito mais aceito, ao qual foi concebido, né? Desde da sua origem no país. Ela pode ainda ser caracterizada como processo educativo de comunicação. Nesse caso, o agente de extensão atua com o objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável, levando, além dos conhecimentos técnicos, outros que permitam ao homem do campo e às suas famílias melhorarem a qualidade de vida por meio dos ensinamentos relacionados com os hábitos de higiene, alimentação, saúde e, em alguns casos, até mesmo de escolaridade. Os serviços públicos de ATE fazem muitas palestras educativas nas escolas para os jovens produtores, para as mulheres e, muitas vezes, para toda a sua família. Então, assim, a gente sabe, né, das dificuldades, da imensidão que é o nosso país para poder levar, no caso, a informação, né, com a assistência técnica pública que a gente tem.
Então, assim, a gente que está ingressando na área, a gente tem esse papel de vestir a camisa mesmo e fazer a diferença, né? A gente tem todo esse potencial, só basta a gente se esforçar, né? Cada um se esforçar, criar, no caso, um modo de trabalho que possa estar levando esse conhecimento, né? Na sua região, né? No seu estado. Tem uma nota aqui. A extensão rural diferencia-se conceitualmente da assistência técnica pelo fato da assistência técnica não ter necessariamente um caráter educativo, pois visa somente resolver problemas específicos, pontuais, sem capacitar o produtor rural. As indústrias produtoras de insumos e equipamentos, as lojas agropecuárias e as agroindústrias processadoras de matéria-prima agropecuária em geral prestam serviço melhor caracterizado como assistência técnica, através de suas atividades de vendas, pós-venda e das compras, com foco principalmente nos médios e grandes produtores rurais, mais tecnificados e capitalizados, né? Com melhor nível de instrução e que melhor se enquadra na categoria de agricultores patronais e empresariais. Então, assim, a gente sabe, né, que um empresário rural que tem um melhor poder aquisitivo, para ele fica um pouco mais fácil, né? Ele está conseguindo atrás da informação, o atendimento muitas vezes nas lojas já é mais adequado, né, do que uma pessoa, no caso de baixa escolaridade, né, que tem dificuldade de entender, né, o que está dizendo num produto, não é isso? Então, assim, a importância, no caso da extensão rural, para trabalhar com o grupo, né, que é fundamental. Grupo de produtores, né, nas cooperativas, associações, tá bom? Como instituição, né, ou organização, podemos, nesse caso, entender que a ATE se refere a organizações públicas estabelecidas nos estados que prestam um serviço de ATE. Eu coloquei o mapa aqui, né, do lado. Abaixo estão relacionados dados da Associação Brasileira das Cidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASBRAER, né? E sua abrangência no país. Então, no caso, existe, né, 27 estados, que no caso todos têm um polo, né, de ATE, presente em 5.359 municípios, 96% do país. Existe, né, 16 mil extensionistas e mais de 9 mil profissionais na área administrativa, né? No caso, existe 2,3 milhões de beneficiários, que corresponde a 53% do total de agricultores familiares do país. Então, assim, esses dados aqui, eles não são tão precisos, né? A gente sabe que a realidade, se a gente perguntar mesmo, não é bem assim, né? Que a assistência técnica está no nosso país. Então, como política pública, referimos-nos às políticas de extensão rural traçadas pelos governos, né, federal, estadual, municipal, por meio dos dispositivos legais, mas podem ser executadas por organizações públicas e privadas. No Brasil, o modelo de ATE que prevalece é o público gratuito, e a legislação brasileira faz muitas referências às instituições estaduais que prestam serviço de ATE. Então, assim, a gente sabe que, né, as organizações públicas de ATE, elas estão com várias dificuldades. Então, é fundamental que as privadas, né, as empresas privadas de assistência técnica, elas criassem um modelo, né, para atender de uma forma mais rápida, né, o pequeno produtor. Então vamos falar aqui o que é, gente, assistência técnica, né? Agora a gente passou da extensão rural, a gente vai para a assistência técnica. É o conjunto de atividade de comunicação, capacitação e prestação de serviços aos produtores rurais, visando a difusão de tecnologias de produção, de gerenciamento das atividades rurais e da preservação de recursos, né? No caso, preservação e recuperação de recursos naturais. Então, assim, é um perfil fundamental, né?
para poder estar atendendo os produtores com a assistência técnica mesmo. E no caso aqui, quais são os objetivos, né, da assistência técnica? Aumento da produção e da produtividade dos produtores, empresários rurais, visando a obtenção de maior lucratividade em suas atividades, visando geralmente resolver problemas específicos, pontuais, sem necessariamente propiciará a formação técnica do produtor rural. Então, assim, a assistência técnica é voltada para resolver problemas específicos, né, na fazenda, né, no campo. Como produtor de leite, né, vocês podem trabalhar com a área do leite. Estou dando um exemplo, tá? No caso, na área de frutos, né, manejo de pragas, né, das frutíferas, algum tipo de produto, né, que você está indicando para o produtor, né, para resolver algum problema específico. A questão também, vamos supor, venda de adubos, né, para você estar trabalhando com esses produtores, nas frutas. Aí, no caso, gente, a gente vai voltar aqui para a parte da extensão rural, tá? É um trabalho educacional, participativo, informal e contínuo, que visa estimular, assessorar e apoiar as famílias rurais, seus grupos e suas organizações. Só um segundinho aqui que alguém... A gente está aprendendo a mexer aqui no sistema, tá? Então vamos lá. É um trabalho educacional, participativo, informal e contínuo, que visa estimular, assessorar e apoiar as famílias rurais, seus grupos e suas organizações para que estejam cada vez mais habilitados para o seu autoconhecimento técnico, econômico, social, político, né? Então, assim, a gente vê que a extensão rural, ela é um trabalho mais caprichado, né, com o produtor. Ela vê mais fatores, né? Ela analisa mais fatores do produtor e ela faz acompanhamento, né, da sua família inteira, no caso. Que no caso aqui ajuda no seu autoconhecimento, autodesenvolvimento técnico, econômico, social e político. Então, assim, contribuindo para o desenvolvimento, né, rural sustentável e em especial para a melhoria da qualidade de vida daqueles produtores rurais e suas famílias, né, mais empobrecidos, colaborar para que os produtores e as mais categorias sociais que vivem no campo atuem como sujeitos desse processo de desenvolvimento que inclui ações de assistência técnica. Então, assim, gente, é um tema que a gente sabe que é bem carente no campo, né? Que é para mudar mesmo, no caso, a opinião mesmo no caso, a opinião antiga, né? Daquele produtor, da forma que ele estava plantando, da forma que ele cultiva o solo, mudando um pouco a cultura mesmo do que ele está fazendo, da forma que ele trabalhava, né? Para poder atualizar ele, né? Que a gente sabe que a tecnologia está muito avançada e, infelizmente, por falta de extensão rural, né, de trabalho de extensão rural, de assistência técnica, a gente está com a agricultura bem atrasada, né? A realidade é essa. E vocês, como futuros, né, técnicos em fruticultura, são peças-chave, né, para poder estar contribuindo de certa forma com essa modalidade de trabalho, né, na sua região, para poder alavancar, né, a produção. Tá bom, gente? Então vamos lá. O terceiro agora, né, extensão rural como política pública. Em vários níveis de ação dos governos federal, estadual e municipal, ao longo do tempo, traça objetivos e metas por meio de dispositivos legais,
Peraí, só uma pessoa apertou aqui que tem que... Todo mundo tá vendo bem, né? Vou continuar aqui, tá? Então vamos lá. Extensão rural como política pública, né? Em vários níveis de ação dos governos federal, estadual e municipal, ao longo do tempo, traça objetivos e metas por meio de dispositivos legais ou pragmáticos, né? Que resultam em política de assistência técnica e extensão rural. Os serviços são os mais frequentes prestados por instituições públicas de âmbito estadual ou municipal, que podem ser executados por organizações privadas. Isso de acordo com o Peixoto, né, 2008. Então, assim, existem atuação, né, de nível federal, estadual e municipal. Existem muitas pessoas formadas, né, na área das agrárias, né, mas a gente sabe que a carência é muito grande no campo. Então a gente precisa analisar como profissional o que está faltando, né, para a gente poder atuar, né, no campo. E assim, ou vocês podem atuar de forma ingressando, né, em algum órgão desse público, ou criando a sua própria empresa de assistência técnica, né, gente? Que isso também seria ideal. É o ideal, né? A gente criando... vocês se tornarem empresários, né? Então tá. Extensão rural com política pública, de acordo com o Peixoto, né, como a gente falou, há uma relação direta entre política e o modelo de extensão rural resultante adotado no país. O modelo adotado, né, no caso, é o público ou privado, pago ou gratuito, né? No Brasil, privilegiou-se o modelo público e gratuito, mas ao longo da história, os serviços já até foram direcionados para médios e grandes produtores. Assim, infelizmente, né, o que a gente passa hoje é um reflexo do passado, com uma política feita, voltada mais para os médios e grandes produtores, né? Mas a gente vê que hoje a gente está precisando correr atrás desse prejuízo para poder reverter, né? No caso, a realidade da agricultura, para poder, no caso, produzir novamente, né, da forma que a gente tinha há 30 anos atrás, né, 20 anos atrás. E quem vai fazer isso somos nós, né, extensionistas, né, e assistentes técnicos. Extensão rural como política pública atualmente visa atender prioriamente agricultores familiares, que no caso é a nossa realidade, da nova assistência técnica, e outras categorias sociais do campo, e é exercido pelas instituições estaduais e municipais de ATE, né? Os serviços de ATE em assentamentos rurais foram terceirizados pelo INCRA, com contratação de empresas, né, que no caso são cooperativas de técnicos, instituições estaduais, OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, né, que no caso é o CIP. Então a gente vê o seguinte, que ações foram tomadas, né, para poder reverter essa situação, com a criação da com a nova lei da assistência técnica. E no caso, gente, os serviços de ATE, eles são fundamentais para poder chegar a esse grupo de produtores, né? Que no caso estão assentamentos, e cooperativas, associações. Visa a recuperação do paradigma, no caso, superação, né, do paradigma, a tradicional relação entre extensionista e agricultor, né, que no caso é o sujeito e objeto, que no caso até é tradicional, e no caso sujeito-sujeito, que é no caso a nova extensão rural do Brasil, que é para você formar, né, um multiplicador de conhecimento.
não é mais para poder só levar aquele conhecimento e não mudar a realidade daquele produtor. Você precisa fazer ele mudar a sua mentalidade, né, de trabalho, para ele poder continuar, né, o que ele aprendeu, o que, no caso, o conhecimento que ele recebeu, e aplicar em sua propriedade, em sua região, né, dissipar esse conhecimento, que a gente sabe o que precisa é isso. O extensionista, na perspectiva libertadora, né, é o educador que visa aprender de forma emancipadora, né, e crítica, visa contribuir para a justiça social, o desenvolvimento sustentável, a participação popular, a valorização do saber e da cultura, né, dos produtores rurais, e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Então, assim, né, gente, o extensionista, ele é, no caso, um agente mesmo de transformação, né, que ele é um educador, que ele, no caso, ele busca ensinar e aprender de forma emancipadora e crítica, visa contribuir para a justiça social, desenvolvimento sustentável e a participação popular, né, a valorização do saber e da cultura dos produtores rurais, né, tudo isso gerando a melhoria da qualidade de vida das famílias. Então, assim, gente, é um assunto de extrema importância, né, para nós. A nossa realidade, no caso, ela está vinculada, né, à realidade do campo, com o trabalho de extensionistas, de assistentes técnicos, para poder estar modificando, né, esse nosso problema, essa nossa deficiência que a gente está vivendo hoje. Eu vou voltar um pouco os slides aqui, né, porque algumas pessoas chegaram, ainda tem pessoas entrando aqui, tá bom? Vou voltar um pouco o slide, tá? Primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação no Meet, tá, gente? Eu sempre fiz aulas, né, presenciais. Vou voltar o slide aqui para o pessoal que chegou agora, tá? E o professor não é querer desmerecer, né, os que chegaram agora, mas não é bom a gente dar continuidade porque vai ficar gravada a aula. É verdade, né? É verdade. Tá bom. Aí senão vai tomar o tempo, porque aí já tem só menos de meia hora para terminar. É verdade, peraí. Só vou fazer uma questão aqui. Boa tarde. Oba. Professor, eu estou chegando agora porque eu estava no hospital em uma consulta. Desculpa. Tudo bem, Pode tudo dar bem. continuidade na aula. Tá bom. Só um segundo, gente. Peraí, só um segundo. Só uma coisinha que eu tô resolvendo aqui, gente. Eu tô... Tem como você pausar aqui, que eu já terminei o slide, ó. Eu li muito rápido, não sei se eu li rápido demais. Eu quero já ir pro pessoal que quer ir pro... Pode debater slide já? Ou tem que ficar mais tempo ainda? Deu nem 40 minutos de aula ainda, né? Deu 40 minutos, não foi? Não, deu menos. A gente começou 4h10 mais ou menos. Ah, tá. O que eu faço? Tu explica outras coisas aí, vai ficar gravando aí até um pouco aí. Pra não ficar pequeno demais a aula, entendeu? Entendi. Vai parar a apresentação do slide ou não? Não, já parei. Já? parei. Aí você fica tirando dúvida aí mais um pouco e depois eu paro a gravação.
Já tá gravando lá? O que eu fazer vai aparecer. Vai. Tá no fundo embaixo. Tá bom, não, obrigado. Querido. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Tudo certinho aí? Pois é, eu vou voltar aqui para os slides, tá? Pra gente... para quem... Assim, então a gente falou, né, sobre assistência técnica, extensão rural. A gente pode analisar aqui nesse tripé que sem assistência técnica, né, fica difícil do produtor ele conseguir, né, tá com as informações em tempo real mesmo, de forma mais rápida, né, no campo. Então assim, a gente sabe, né, tem um novo produto, né, vamos supor, um novo fertilizante. O assistente técnico, ele tem esse papel fundamental de estar sempre atualizado, né, para poder estar trazendo a solução para o problema, né, do produtor. Vamos supor, um produtor de pitaia, vamos dar um exemplo. Tem algum produto, né, para uma praga, determinada praga. Então ele tem que estar apto, né, com essa informação para poder atender o produtor, né, um produtor de laranja, um produtor de mamão, né. Então essa é a função, né, do assistente técnico, né, e do extensionista. O extensionista, ele faz um trabalho, né, com a família do produtor, para todos mudarem a mentalidade, né, diminuindo, no caso, as dificuldades, né, que a gente sabe, e diminuindo o êxodo rural, né, que é uma questão muito triste da nossa realidade brasileira, que a gente perdeu muita gente do campo, né, que a gente podia estar produzindo e que foram morar nos centros urbanos, né, que a gente sabe que não é o ideal para a gente fazer. O centro urbano é maravilhoso, mas o campo também, a qualidade de vida é muito boa, né, se a gente for analisar, mas que precisa ser trabalhado, né, precisa ser melhorado mesmo a questão do saúde, né, saneamento básico, tudo, buscar melhorias, né, a gente tem que correr atrás das melhorias. Ó, outra coisa que a gente vê, eu vou botar nesse slide bem aqui, ó. Ó, como instituição, organização, né? Podemos nesse caso entender que até se refere a organizações públicas estabelecidas nos estados que prestam serviço de até, né? Então, assim, a gente sabe que tem muita, né, muitos locais, né, que, em todo o país, mas que se a gente for no campo, a gente sabe que não está tendo esse atendimento de forma correta, né? Então, assim, vocês que estão ingressando na área, vocês já vão ser um formador de opinião, né? Para vocês poderem estar trabalhando na região e trazendo melhorias, né, para o campo. Todo mundo está vendo bem, gente? Vocês estão vendo bem? Então, eu vou voltar aqui de novo para esse assunto, né? Para a gente reforçar bem o conhecimento, os objetivos da assistência técnica, né? Aumento da produção e produtividade dos produtores e empresários rurais, visando a obtenção de maior lucratividade em suas atividades, né? Então, assim, produção e produtividade dos produtores, né? A gente vê que a gente não está
usando o potencial que a gente tem para a gente produzir, né, da forma adequada e ter produtividade mesmo para ter lucro, não é isso? A gente não está tendo um lucro nas nossas atividades por falta dessa questão que a gente está falando na aula, né, de assistência técnica e extensão rural, né, com as famílias. Visa geralmente resolver problemas específicos e pontuais, sem necessidade, né, que propiciará a formação técnica do produtor rural. No caso, assim, é um trabalho excelente, né, mas só que ele não é tão abrangente como a extensão rural, tá, gente? Vocês acompanharam, né, na apostila de vocês. Eu estou voltando aqui, tá? Porque eu fiz os slides e... aqui, ó. Extensão rural. É um trabalho educacional, participativo, informal, né? E contínuo, que visa estimular, assessorar e apoiar as famílias rurais, seus grupos e suas organizações para que estejam cada vez mais habilitados para o autoconhecimento técnico, econômico, social e político. Então, assim, é para mudar mesmo a mentalidade daquele produtor, para que ele consiga, né, vislumbrar novos horizontes, né, para poder estar trabalhando da forma correta, produzindo, né, da forma correta e poder assegurar a sua qualidade de vida, né, que é algo fundamental no campo. Vamos supor, ele tem uma plantação, ele teve ajuda, né, do assistente técnico, do extensionista, e ele está conseguindo aplicar o conhecimento, né, para poder ter resultado e permanecer no campo, né, que é algo que é excelente, no caso, é o ideal, né? Ó, como eu falei, contribuir para o desenvolvimento rural, sustentável e especial para a melhoria da qualidade de vida daqueles produtores, né, e suas famílias mais empobrecidos, para colaborar para que os produtores de mais categorias sociais que vivem no campo atuem como sujeito desse processo de desenvolvimento, que inclui ações de assistência técnica. Então, assim, como a gente está falando, eles vão ser um agente de transformação, né? Eles vão poder ter, no caso, uma visão melhor, né, da agricultura, do que eles estão fazendo ali, da atividade, para poder ajudar, no caso, outros produtores, né? Ou, no caso, a sua família mesmo, a permanecer no campo. Então aqui, né, gente, a nova assistência técnica, né, que a gente estava falando. É isso aqui, ó. Atualmente visa atender prioritariamente agricultores e familiares e outras categorias sociais do campo e é exercido por instituições estaduais, municipais de ATE. Os serviços de ATE em assentamentos rurais foram terceirizados pelo INCRA, como a contratação de empresas, né, no caso cooperativa de técnicos, instituições estaduais, OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público. Então, assim, em cada região, vocês precisam analisar como que vocês podem ser atendidos, né? Ou se não, como que vocês podem atuar como um agente de assistência técnica e extensão rural.
Só um momento, gente. Estou conversando aqui com... Pois é, gente, eu vou continuar aqui o assunto. Eu vou pegar um trecho aqui para falar mais, né, sobre assistência técnica e extensão rural. No caso, assim, ATE significa assistência técnica e extensão rural, é o ramo das ciências agrárias. A assistência técnica contribui para a elevação da produção, produtividade e qualidade de produtos e serviços rurais. Já a extensão rural fornece educação formal contínua para o meio rural e pesqueiro. É um processo cooperativo que leva a família agrícola, no caso, jovens e adultos, ensinamentos para a agricultura, pecuária, economia doméstica, que podem modificar, aprimorar hábitos e atitudes familiares em aspectos técnicos, econômicos e sociais, de forma a melhorar a qualidade de vida, né? Continuando aqui, a extensão rural possui um caráter coletivo, sendo um processo educacional que transfere conhecimentos e tecnologia para as famílias, né? A assistência técnica é mais individualizada, pois ela aplica a tecnologia de forma técnica, onde o profissional possui o conhecimento. Visa resolver problemas imediatos e pontuais e pode criar certa dependência do produtor pelo técnico. A extensão rural ensina a resolução própria dos problemas pelo agricultor, fornecendo instrumentos para otimizar o uso de recursos e tornando-os menos dependentes de fatores externos. Pode-se dizer que a assistência técnica, por ser um tipo de disseminação e transferência de conhecimento técnico para o agricultor, possui um alcance mais restrito para a população-alvo, enquanto a extensão rural possui um alcance maior em função do caráter coletivo e multiplicativo. A extensão rural baseia-se em sistema educacional, baseia-se na realidade rural, programas elaborados com a população, trabalha de forma integrada com as outras agências e instituições, utiliza e estimula a liderança e o trabalho em grupo, adota a família como unidade de trabalho, adapta-se ao processo educativo ao nível do agricultor, articula-se com pesquisas
reavalia o trabalho executado, atua em favor da política de desenvolvimento do país, é um sistema apolítico, tá, gente? São formais, diferentes e que se complementam. Então, gente, eu agradeço a todos, né? A gente vai dar início aqui às nossas perguntas, né? Para a gente debater o assunto.